Olá, eu sou Rômulo Contígio e esse é o Mask TV, o podcast que você quer ver. Hoje nós vamos falar sobre emergências. Exatamente. Você conhece esse tema? Você sabe como proceder em caso de emergência? A minha convidada de hoje, ela é uma instrutora especialista no tema, ela é uma bombeira civil feminina incrível, uma mulher incrível. Ela é instrutora, palestrante, especialista na lei de Lucas, na questão de combate de incêndios, acidentes, emergências. Vamos falar sobre tudo isso. E a lei de Lucas, caso você não saiba, é a lei federal que obriga as escolas a terem orientações sobre emergência. Ela vai contar tudo pra gente aqui. E você que está aí, vai lá no canal do Rômulo, toca o sininho, dá um like, se inscreve no nosso canal, é super importante para nós. Com você, seja bem-vindo, seja bem-vinda, Paula Xavier. Olá. Muito obrigado. Eu que agradeço, Rômulo, tá aqui no Mask TV contigo para a gente falar desse tema tão importante que é a prevenção aí da vida das nossas crianças, né? Excelente, eu estou muito feliz de trazer você, uma bombeira civil, e nós vamos conhecer um pouquinho como que é a mulher como bombeira. E as pessoas que estão nos acompanhar vão saber um pouquinho da sua carreira e, lógico, as nossas dicas e sugestões para prevenir, para se cuidar, que é a tua especialidade. Com certeza. Estou honrado e muito feliz por você estar aqui. Pode ter certeza que é recíproco. Estou muito feliz em te conhecer e ter essa oportunidade de levar esse assunto para tantas pessoas que, às vezes, ainda nem ouviram falar sobre a Lei Lucas. É verdade, é verdade. Bom, para conhecer a Paula Xavier, você vai no LinkedIn, que nós vamos colocar aqui. Tem toda a carreira dela, ela é técnica de segurança. Então, tudo isso você vai poder acompanhar. Mas agora, eu sempre faço uma pergunta, Paula, para todos os meus convidados. Vamos lá. Você chegou na Terra quando e por que você veio na Terra? Bom, eu cheguei na Terra dia 19 de março de 80, 45 anos atrás, viu, Rômulo? Que maravilha. E durante esse trajeto aí de 45 anos, eu sempre, em todas as profissões que eu exerci, eu sempre ficava buscando ali um sentido, né? E eu encontrei na prevenção o verdadeiro sentido da minha vida. Então, há 20 anos atrás, eu fiz o meu primeiro curso de prevencionista, que foi o curso de bombeiro civil, né? Na época, ainda a gente nem era um profissional CLT. Hoje, foi promulgado, né, a nossa função como bombeiro CLT. Certo. Então, e de lá para cá, eu vim me emergindo cada vez mais aí na profissão e também me tornei aí técnica em segurança do trabalho e optei em ser instrutora, né, para poder compartilhar com as pessoas esse conhecimento aí que preservam vidas. Que maravilha. A menina Paula, lá de 1987, com 7 anos. 7 aninhos. O que você pensava em ser? De verdade, eu sempre gostei mesmo e sempre admirei muito a carreira de bombeiro militar, né? Mas o tempo foi se passando e eu acabei exercendo algumas funções na área comercial e acabei destoando um pouquinho. E quando eu tentei entrar na carreira militar, eu descobri que eu tinha uma pequena má formação congênita no meu coração. E eu não pude prosseguir, né? Mesmo sendo esportista, mesmo sendo... na minha vida, eu sempre fui esportista e já pratiquei diversas modalidades de esporte. Mas a função exigia que tivesse 100% nessa parte, né? Cheguei a trabalhar e atuar na parte de segurança patrimonial também. Essa pequena má formação na válvula mitral não atrapalhou, mas para eu seguir em carreira militar já poderia ser um problema. Então, eu falei, já que não dá para eu ser militar, ou vou ser prevencionista. Foi quando eu conheci a carreira e a função de bombeiro civil, que nada me impediu. E hoje o meu foco é trabalhar em cima da prevenção para que os meus colegas bombeiros militares nem precisem ser acionados por onde a gente faz um trabalho de conscientização, de prevenção de acidentes e incêndios, né? E seu pai e sua mãe faziam o quê? O meu pai, ele é a minha maior inspiração em questão de uma pessoa prudente em relação a acidentes. Então, eu sempre vi meu pai
trabalhou na área de segurança patrimonial. Meu pai sempre foi atleta, prevencionista assim, da saúde. E depois ele, para nos criar com paz, tranquilidade e segurança, ele nos levou para o interior de Cotia. E meu pai foi domador de cavalos, eu cresci em Aras. Que maravilha. E também, paralelamente, ele também trabalhava com marcenaria e carpintaria. Então, aos 16 anos, eu ia para a obra com meu pai. E ele me preparava, me equipava, né, para ajudá-lo de forma segura. Então, eu usava capacete, luva, óculos. Então, eu sempre vi ele trabalhar e atuar com prudência. E a mamãe era do lar? Minha mãe foi do lar, depois também se profissionalizou na área de cozinha industrial e cozinha, né, como cozinheira mesmo. Minha mãe é uma guerreira, sempre incentivou a gente correr atrás do que gosta, do que ama fazer. Então, assim, eu tenho um alicerce familiar muito forte. Tem irmãos? Sim, eu tenho 6 irmãos e são 5 mulheres e um homem. Né? E eu tenho uma irmãzinha que ela faleceu com 2 aninhos de idade, devido a alguns probleminhas de saúde, mas a nossa família é grande, tem um monte de sobrinho, e eu sou aquela tia, aquela... A única bombeira ou tem mais? Sou a única bombeiro civil, mas vem mais por aí, porque os meus filhos, desde a barriga, já incentivava para isso. Hoje a sua constituição familiar, como que é você? Meu filho, de 13 anos, e a minha filha, Pedro Arthur, de 13 anos, e a minha filha, Samara, de 21 anos. Eu tenho uma filha, né, de 21 anos. Olha só, né? É a minha irmãzona, né? Eu imagino que é irmã mesmo, porque quando chega perto de você, né? Que bom ter, ela né? fica brava, porque ela fala, mãe, as pessoas, mãe? Ela não fica falando muito não, senão ela se acha demais. É um barato, é bem legal. Que coisa maravilhosa, viu? Você é tão expressiva, né? Você é tão apaixonada pelo que você faz. Muito. Né? Os meus alunos brigadistas, quando me conhecem, eles falam, Paula, dá para ver nos seus olhos, nos seus trejeitos, no seu jeito de falar que você ama o que faz. E realmente, eu não consigo ocultar isso. Transmite mesmo que eu amo, porque a melhor coisa que tem é a gente fazer o que ama. Eu já tive profissões que financeiramente eu poderia estar muito bem remunerada, mas eu sentia um vazio muito grande dentro do meu coração, porque aquilo não tinha sentido para mim, que é a área de vendas, a área de comercial. E hoje eu abri mão de tudo isso para voltar, e eu tenho uma irmã que sempre falava assim, tira seus projetos da gaveta, o seu projeto de vida, que é atuar. Empreende, né? De ser empreendedor e atuar na parte de prevenção, nas escolas, nas instituições, vai impactar muitas vidas, Paula. Eu tive outras pessoas também no caminhar da minha vida que me incentivaram, me apoiaram, que eu tenho até receio de ficar falando o nome de um de outro e ser injusto com alguém, mas ninguém consegue chegar a lugar nenhum sozinho. Então, para eu estudar, para eu fazer meu curso de bombeiro, minha irmã Jusilene me ajudou muito cuidando da Samara quando era pequenininha. Para eu poder trabalhar, porque eu trabalhei muito em eventos como bombeiro civil, né? Eu ficava em brete de rodeio, né? Ali, pronta ali para que se algum peão fosse pisoteado, eu entrava na arena junto com a equipe para a gente poder socorrer. E também depois, para eu fazer o curso técnico de segurança do trabalho, eu tive muito apoio dos meus pais e dos meus irmãos para cuidar dos meus pequenos, né? Porque eu tinha que trabalhar durante o dia, como eu era escolta armada na segurança patrimonial, e à noite eu ia para o curso. Então, assim, se hoje em dia eu faço o que eu amo, é porque eu tive muito apoio. Olha, você pode imaginar, Paula, as mulheres que estão te assistindo agora, sim, a inspiração que você está promovendo, eu estou muito orgulhoso. Olha, você trabalhou naquele brete de rodeios que, imagina, ninguém tem noção do que existe ali, um prevencionista cuidando sim, da saúde, da vida daqueles, né, profissionais que estão trabalhando, esportistas. Né? É incrível. Sim. Também já atuei também em vários tipos de esportes, assim, de rally de moto, essas coisas assim. Então, é perigoso mesmo, né? Sim. E eu sempre fui destemida. E essa habilidade de comunicação, de fala?
é Nossa, sua. Você se especializa, você treina, você estuda, porque você se comunica muito bem. Que bom, né? É um pouco da minha família é aquela que fala pelos cotovelos. Meu pai é muito expressivo, muito comunicativo, fala demais, tem um conhecimento geral assim, que às vezes deixa a gente até constrangido, sabe? E a minha mãe também é muito comunicativa, todos os meus irmãos são assim. A gente É maravilhoso, né? É muito bom. E desde pequenininha as pessoas gostavam de parar e conversar comigo, e eu aproveitei isso para poder usar e alcançar mais pessoas na minha área. Então, eu tive meu primeiro curso de bombeiro civil, eu tive um instrutor que era técnico de segurança do trabalho, e ele era bem expressivo também. E eu falei assim, nossa, eu quero terminar esse curso de bombeiro e eu quero ser instrutora também. Então, assim, há esses longos 20 anos, tive muitas inspirações. E bastante mulheres e bastante colegas bombeiros masculinos e também técnicos de segurança também, eles comentam isso, sabe? E eu falo, gente, é natural. Eu vejo natural. você no Instagram, né, com os seus posts, e eu falei, mas como ela tem expressividade, como ela se comunica bem. Então, eu acho super importante, porque é o teu papel, né? Sim. Teu papel é esse. Eu acho que você tem que se aprimorar mesmo. Repertório, sim. Sim. Acho muito feliz você falar que teu pai te inspirou com conhecimentos gerais. Sim. Porque você que está aí acompanhando, ouvindo a Paula, não é uma MBA, não é uma pós, não é um doutorado. Não. Às vezes o conhecimento geral que a internet nos permite faz você ter repertório. Sim. E se você tem repertório, você tem sempre assunto, coisas para trazer para educar o outro. Isso. E eu acho muito bom, muito importante essa força que a internet ganhou e as pessoas que conseguem usar isso de forma positiva, né? Para a gente poder alcançar muitas e muitas outras pessoas. Antes, quase ninguém se falava de procedimentos que podem preservar vidas. Então, quantas e quantas crianças, perderam a vida por os pais ou os cuidadores não saber aplicar um procedimento de desengasgo, uma manobra de desengasgo. E hoje eu tenho um videozinho fixo lá, tem outros colegas da minha área, assim, que eu admiro demais, que também compartilham esses conhecimentos. E quanto mais pessoas puderem compartilhar conhecimentos que preservam vidas, é muito válido. É válido. Antes de eu entrar na sua carreira e o que sua carreira Sim. faz, quais são os, né, como você chegou até isso, o fato de você ser mulher bombeira num mundo muito masculino, como que é o preconceito? Porque a gente está lutando muito por igualdade de gênero, pela equidade da mulher ter os seus espaços. Você enfrentou preconceitos? No começo, sim. Por incrível que pareça, ainda existe muito, né? Mas eu acho assim, eu não culpo ninguém, mas cada um tem o seu papel que pesa nisso. Então, por exemplo, assim, assim que eu me formei como bombeiro civil, eu tentei ingressar em uma empresa de segurança muito bem nomeada no mercado. Eu fiz todo o processo seletivo e eu não passei. E eu falei, eu tinha todos os requisitos, por que eu não fui aprovada? Me diz para eu poder me preparar para uma próxima oportunidade. E eu ouvi claramente, assim, na minha cara, que eu era feminina demais. E eles tinham receio de contratar mulher muito feminina, porque talvez eu não soubesse lidar com elogios ou até possíveis assédios. E eu sei que isso existe, mas vai muito da minha postura e eu saber pôr limite. Então, hoje, Rômulo, graças a Deus, e a luta de muitas mulheres e muitos espaços que estão sendo abertos para falarmos sobre isso, está desmistificando um pouquinho e mostrando que nós mulheres, independente se a gente é vaidosa ou não, se é mais feminina ou não, nós somos muito capazes de exercer funções que antes eram muito predominadas por homem, com excelência, com ordem, com decência, sem perder o respeito. Então, assim, hoje, isso já diminui bastante. Concordo. Mas um exemplo, uma das empresas que eu presto serviço, são mais de 70 instrutores homens e só tem 2 mulheres, que sou eu e a minha colega de trabalho. E para a gente se manter, depende de nós. Aí já é um recado para as minhas amigas, instrutoras mulheres, bombeiros civis mulheres.
técnicas de segurança mulheres, nossa área é predominada por homens? Sim, mas quando a gente entra, depende de nós nos manter. Porque depende da nossa postura, do nosso comportamento, saber impor limites. Então, assim, somos elogiadas? Sim, toda hora. Recebemos, às vezes, algum elogio? Sim, e muito admiradas também. Porém, eu mesmo nunca fui desrespeitada. Mas se acontecer de ter algum dia, alguém que avance o sinal e venha desrespeitar, cabe a mim cortar e cabe a mim me impor e mostrar o meu papel profissional. É verdade, né? Eu acho que também há uma necessidade das mulheres exigirem, porque você pode estar onde você quiser, fazer o que você quiser, né? Sim. Agora, quando uma mulher quer saber mais sobre essa carreira, ela pode te acessar através do Insta? Sim. Porque quem está assistindo, de repente, todas as dicas, né? E tem muitas meninas, assim, bombeiros civis, que me perguntam. Até uma delas, assim que eu participei do último podcast, falou assim, Paula, eu sofro muito preconceito porque eu não tenho o perfil físico que, de repente, a área exige. Eu falei, não tem essa. E qual é o perfil físico, Não né? existe um perfil físico. Ela falou, sou baixinha e sou gordinha. E eu não consigo trabalhar porque eles acham que eu não vou ter disposição física. Gente, nós trabalhamos em cima da prevenção. E outra, ser gordinho ou ser magrinho, isso não impacta em nada na disposição física da pessoa, muito menos no caráter. Então, não existe um padrão. Exige sim postura, ordem, decência, ética, comportamento conduta. Profissional. Concordo com você plenamente, né? É tão importante. A gente tem um espaço, claro, nós não somos aqueles podcasts, milhares de visualizações, mas nós temos um material que está eternizando um vídeo que vai ficar para sempre. Sim. E o que você está dizendo é super importante. Sim, e também eu quero destacar que, infelizmente, muitas empresas às vezes ficam com receio porque devido uma ou outra não ter um comportamento adequado. Então, generaliza. Sim, e generaliza. E acho que todas nós, mulheres prevencionistas, bombeiro, civil ou técnica em segurança do trabalho, vai ter o mesmo comportamento. Então, assim, que eles possam fazer uma avaliação, uma seleção mais minuciosa para não generalizar. Mas o meu recadinho agora vai para aquelas que gostam, sabe, de ir no TikTok lá e jogar aqueles vídeos com musiquinha mais promíscua, dançando e fazendo gestos obscenos uniformizadas. Isso, sim, desrespeita a nossa categoria, sim. E eu sou a favor de mais mulheres na área, desde que elas se respeitem e respeitem a nossa categoria também. Eu concordo plenamente com você, não é nenhum tipo de conservadorismo. Não. Nós estamos falando do respeito à profissão, Sim. do respeito à categoria. Não tem mesmo que ir se expor numa rede hoje de uma forma leviana, de uma forma que comprometa a imagem, tanto Sim. dela como de outras meninas, de outras Sim. mulheres. Eu concordo com você. É só uma questão de rigor, de respeito. De respeito, para ninguém confundir as coisas. Quer postar seus videozinhos lá dançando? Claro. Tira o uniforme, amiga. Vai Isso, lá vai para e tua vida posta. pessoal, né? Eu tenho o meu perfil pessoal. Sim. Eu tenho pouquíssimas pessoas. E mesmo assim, o que eu posto lá é mais assim a minha vida, que eu sou esportista, que eu gosto de treinar, que eu gosto de cuidar de saúde, eu pedalo, vou para academia, minha vida com meus filhos, com a minha área de lazer, mas também de forma mais reservada. Mas assim, acho que nada impede das mulheres de qualquer profissão Qualquer uma. ser vaidosa, se cuidar da aparência, cuidar da saúde, do corpo, mas se ter o cuidado de não expor no seu ambiente de trabalho e não descaracterizar a nossa categoria, né? Porque já não é fácil a gente entrar para a área. Não, a gente vê isso também na polícia militar, a gente vê também no exército, Sim. que às vezes a postagem pessoal, brincadeiras, né, que não cabem para aquele momento. Se você Sim. tem hoje a rede social, divide Sim. o seu espaço. Sim. Então você tem lá a sua rede pessoal e tem a sua rede profissional. Isso. Eu acho super possível você dividir os dois lados. Sim, exatamente. Eu também concordo. E aí você consegue controlar, inclusive, os seus seguidores. No lado pessoal você tem ali as pessoas que você gosta e no lado profissional para todo mundo, porque Sim. no lado profissional não vai acontecer de uma imagem, uma palavra contribuir para uma negação à nossa carreira. Com certeza. E a gente, assim,
jamais seremos perfeitos em tudo, mas a gente tem que tomar alguns cuidados sim, né? Mas está tudo fluindo muito bem. Vamos contar para todo mundo a diferença entre o bombeiro civil e o bombeiro militar? Perfeito, porque muita gente confunde. Confunde. Quando eu vou ministrar treinamentos, muitas pessoas perguntam assim para mim, Paula, onde é a base que você trabalha? Aí eu falo, gente, eu sou bombeiro civil. Então, o bombeiro civil é um profissional que ele optou em fazer um curso como prevencionista, onde tem nas disciplinas prevenção e combate a incêndio, primeiros socorros, e tem algumas outras especializações, L-ponto e alguns tipos de salvamento aquático, então tem suas especializações, mas o básico é um curso de 3 meses, incluindo aí primeiros socorros e combate a incêndio, atendendo a NR 23, que é prevenção e combate a incêndio, né, em empresas privadas, de acordo com o Ministério do Trabalho. Excelente. E nós somos bombeiros prevencionistas para atuar em empresas, shoppings, eventos, escolas e no órgão mais privado. Então, nosso foco principal é a prevenção. Caso a prevenção falhe, todos nós estamos preparados para atuar ali no princípio do primeiros socorros e no princípio do combate a incêndio. Certo. Se fugir da nossa ossada, do nosso controle, o bombeiro militar, que é um corpo de bombeiro formados por bombeiros que prestaram concurso público para a polícia militar. Isso mesmo. Né? E foram para o departamento de bombeiros para atuar na parte do salvamento e resgate, e eles estão disponíveis aí para atender a população em geral. Ok. Então, assim, o bombeiro civil é um bombeiro privado e o bombeiro militar é um bombeiro do Estado. Nós podemos atuar junto, desde que haja a necessidade. Então, assim, eu tenho colegas que atuou paralelamente com bombeiros militares em combate a incêndio real. Claro, um incêndio gigantesco. Sim, que tem, os dois vão atuar juntos, um auxiliando o outro. Mas ali, chegou o bombeiro militar, é o bombeiro militar que assume. Sim. Infelizmente, eu me deparo muito com acidente de trânsito, porque eu dirijo muito em diversas cidades, eu ministro treinamento em vários lugares. E se aconteceu na minha frente, eu vou parar, vou prestar os primeiros atendimentos, vou isolar a área e vou acionar o bombeiro ou o SAMU de acordo se é uma urgência ou emergência. E aí eu já apliquei a minha função. A partir do momento, e fico ali monitorando a vítima, quando tem vítima no local. Se até o bombeiro militar ou o SAMU chegar e eu ver a necessidade de eu atuar em situação de emergência, quando a pessoa corre risco de morte iminente, aí eu sei que eu estou apta para tentar preservar aquela vida. Porque eu até brinco e falo para todo mundo que ninguém salva a vida de ninguém. Isso já deu um problema, porque tem bombeiro civil que se acha herói e quer sair salvando a vida de todo mundo. Nós estamos ali para preservar. Então, assim, tem várias situações que nós podemos auxiliar, mas a diferença é essa. É tão importante você ter falado isso, Paula, de uma forma muito simples, porque as pessoas confundem demais. E não desmerece, a gente não desmerece ninguém. Mas, assim, é um recado já para os bombeiros civis. Bombeiros civis, nós somos prevencionistas. Não queiram sair na rua fardado com um uniforme aí como se fosse bombeiro militar. Existe o uniforme para bombeiro civil e existe o fardamento para o bombeiro militar. E também, dependendo do local, é até perigoso sair pela rua aí uniformizado, né? Sim, e com ser certeza. Confundido, de repente, com um policial e a gente não tem nem preparo, nem equipamento para poder se proteger. Claro, você não está nem armado, nem está preparado dentro de todos os mecanismos de autodefesa que um militar, que um policial tem para poder se defender de uma abordagem de um humilhante, alguma coisa. Isso, e isso trouxe, às vezes, em algumas situações, bastante rivalidade entre as categorias. Então, somos todos amigos, mas já brincando assim, falando, cada um seu quadrado.
Ah, é tão maravilhoso você ter falado isso. O nosso objetivo era que você realmente tivesse aqui nesse tempo que nós temos, que é curto, mas eu quero ter oportunidades para a gente falar de coisas mais específicas. Hoje nós estamos fazendo essa coxa de retalho, conhecendo você, sua história de vida, conhecendo sua carreira e dando sugestões para quem está nos acompanhando sobre essa diferença do civil, do militar e das atuações de cada um. Isso. Quando a gente fala de bombeiro civil dentro de uma empresa privada, lá existem vários riscos, né, que não como você como técnica de segurança, que são os famosos, né, riscos de acidentes, né, os riscos emergenciais. Nós temos mal súbitos, nós temos pessoas que engasgam, nós temos pessoas que desmaiam, nós temos pessoas que sofrem de alergias, nós temos vários eventos que podem ocasionar dentro de uma empresa. Exato. E é isso que um bombeiro civil está lá preparado para atender. É por isso que ele faz muitos treinamentos com os funcionários para preparar. Esse é o papel mesmo, desenvolver profissionais internos, colaboradores de empresas para atuarem nesses eventos? Sim, o bombeiro civil ele trabalha, quando a empresa exige a presença de um bombeiro civil, ele trabalha fortemente com a equipe de brigada de incêndio, que é uma equipe de funcionários voluntários, treinados e preparados para atuar na prevenção, e também com os cipeiros, né? Os cipeiros também têm total conhecimento e estrutura para atuar na prevenção. Esse é o foco. Sim. Porém, todos eles têm treinamento para situações de emergência. Então, situações de emergência, de catástrofe mesmo, de princípio de incêndio, ou situação de emergência mesmo, emergências clínicas, que às vezes é do estado de saúde de algum colaborador, que de repente, devido à sua função, ele tem mais exposição a algum tipo de agente agressor ali, físico, químico, biológico, né? Biológico, ergonômico, onde ele pode precisar de um atendimento de emergência. De doença ocupacional mesmo. Pode, às vezes, passar mal, ter uma parada cardiorrespiratória. Então, a brigada de incêndio, os cipeiros e o bombeiro, estando presente, a probabilidade de preservar aquela vida é muito grande. E eu sou instrutora de brigada de incêndio em company, nas empresas e nas indústrias, e também em pista de incêndio. Então, eu preparo bem o pessoal para analisar a cena, identificar se é urgência ou emergência, o que pode fazer desde que esteja seguro, e caso fuja do seu controle, quem acionar, o bombeiro ou o SAMU. E você disse uma coisa super fundamental. O que é urgência, o que é emergência? Muito bem, porque devido ser uma palavra que se remete a uma situação, a um sinistro, muita gente confunde. Confunde, né? E age errado, né? Sim. Então, assim, urgência é toda e qualquer situação onde uma pessoa precisa de atendimento de imediato, porém não corre risco dela morrer ali naquele exato minuto. Então, por exemplo, assim, um colaborador ou tá trabalhando e, de repente, andando, torce o pé. Teve um entorse. Ele tá com dor? Tá. Precisa de mobilização? Precisa. Mas ele vai morrer por causa desse entorse? Não. Teve um pequeno corte superficial na mão. Precisa de alguém ali para estancar o sangue? Precisa. Mas ele vai morrer por causa daquele corte superficial? Não. Então, isso são situações de urgência. Então, tem tempo hábil de aplicar os primeiros socorros e promover, se necessário, promover um transporte para o hospital. Agora, emergência já são situações onde o risco de morte é iminente. Se ninguém fizer nada de imediato, a pessoa pode entrar em óbito. Exemplo, engasgamento. Que é a manobra de Heimlich. Isso. Tem outros nomes? Agora fica o termo padrão é manobra de desengasgo. Isso. Excelente. Eles não usam que é tão difícil mais. falar Heimlich, né? E também, segundo eu soube, a família dele meio que confiscou o nome, assim, não quer mais o nome associado à tragédia. Olha que interessante isso. E tem outras coisas que envolvem aí também. Então, hoje nós usamos o termo manobra de desengasgo, que a qualquer momento alguém pode engasgar. Bebê, criança, adulto, idoso, em qualquer lugar. Né? E é um dos assuntos que eu mais ensino nas escolas, na questão da Lei Lucas, que a gente já vai falar um pouquinho sobre ela. Okay. E aí, outras situações de emergência. Um trabalhador ou, de repente, uma criança está brincando, cai
faz um corte local que pega uma artéria. Questão de hemorragia extravasante. Isso daí pode promover uma morte iminente. E uma parada cardiorrespiratória. Então, assim, situações onde compromete os sinais vitais, que é a respiração, a pulsação e a consciência, nós sempre vamos tratar como emergência. E aí me diz, Rômulo, numa situação de parada cardiorrespiratória, de um engasgamento, que a pessoa pode entrar em óbito em questão de minutos, 5 minutos, 4, 5 minutos no máximo. Qual é o SAMU, qual é o bombeiro que vai chegar no local? Olha a importância de termos leigos preparados. Então, meu trabalho, meu foco principal é atuar em cima de instrução para leigos, para a gente atuar fortemente em cima da emergência. Eu nem sei o que te dizer, porque assim, eu fico tão preso no que você está dizendo, é tão importante para a sociedade que nós estamos fazendo aqui hoje. O leigo, por exemplo, quando eu me inscrevo para a brigada de emergência, e às vezes eu tenho uma característica. Sim. Eu não posso ver sangue, estou dizendo, não é o meu caso, mas assim, eu não posso ver sangue, eu não posso ver alguém passando mal, eu não posso ver incêndio que eu me assusto. Existe um perfil que você avalia antes de chamar esse brigadista? Ou não? É todo mundo? São voluntários. Ok. E assim, o perfil é que sejam pessoas dispostas a atuar ali. Porém... Você identifica quem não está apto. Mas hoje em dia não tem mais um critério rigoroso em cima disso. Não. É tanto que quando a gente... eu recebo turmas lá na pista de incêndio, atendo 3 pistas de incêndio. E eu já tive alunos com algum tipo de deficiência física ou visual, ou que tem alguma ou até motora, ou que também não tem tanta habilidade em lidar com sangue. Mas hoje não tem mais uma descaracterização de quem não pode. Tá. Todo mundo, qualquer pessoa pode, até mesmo para atender a demanda necessária de quantidade de brigadistas dentro da empresa. Então, de repente, eu me deparei já com alunos que não pode ver sangue, mas ele aprendeu como fazer uma compressão direta. Então, ele vai dar a coordenada para quem tiver na hora, faz assim, assim, faz uma compressão, faz uma pressão e ele ajuda. Ok. Né? Ele vai ter conhecimento para poder conduzir ali os primeiros atendimentos. Super importante, porque não é todo mundo que tem essa habilidade. Então, se eu tenho uma deficiência física, talvez eu não atue dentro de um segmento da questão da emergência sendo tratada e coloque ele num outro plano, para não privar essa pessoa de ser um brigadista. Porque tem gente que tem vontade. Porque essa história de preservar a vida e de salvar, que é uma coisa muito importante. Eu salvei a vida de uma pessoa. Tenha vontade, né? Eu quero ser brigadista, de ajudar. Então, eu acho que é importante cada um que está aqui respeitar as orientações do instrutor. Isso. E eu sou super a favor de ter todas as pessoas, independente se tem algum comprometimento assim de mobilidade. Não importa, você vai preparar aquela pessoa para aquilo que ela pode oferecer. Porque o intelecto dela é que vai conduzir ali na situação de emergência. Não é a dificuldade motora ou a dificuldade visual, né? Então, assim, todos são bem-vindos. Eu amo quando eu recebo nas minhas equipes pessoas que antes não teriam o perfil. Para mim, todo mundo que tem o coração aberto ali para aprender é perfil. É maravilhoso, porque quando eu vejo os treinamentos de incêndio, né, que levam toda aqueles 40 pessoas para dentro dos espaços, como você faz, e as pessoas tomam consciência de como o incêndio surge, de como ele pode ser apagado, de como ele resiste, todos os isso faz com que aquela pessoa descubra muitas coisas em relação à emergência. Principalmente como proceder, né? Então, assim, nas pistas de incêndio nós temos lá a Casa da Fumaça, que mesmo sendo uma fumaça de glicerina, que ela não é nociva, ali não vai fazer mal para ninguém, tem gente que chega na porta, vê a escuridão, já volta para trás. Nós não forçamos, mas eu sempre incentivo. Tenta passar por essa experiência, porque infelizmente numa situação real, a pessoa pode travar ali e ficar estagnada e não conseguir sair, impedir acompanhar o abandono atendimento, né?
né? E complicar no E abandono, né? comprometer a Comprometer a saída palavra. de todo mundo. De todo mundo. Então, até ensino a técnica de retirada rápida para algumas pessoas que têm condicionamento físico. Se um colega travar e ele sentir que consegue conduzir ali de forma manual o colega, joga nas costas e leva embora. Mas sempre por último. Claro. Nunca sai na frente, para não obstruir a passagem de quem tem mobilidade plena. Olha que maravilhoso. Olha quantas dicas Muita hoje coisa. maravilhosas. E- Quem entra no teu Instagram, por exemplo, na manobra de desengasgo, claro que nós não vamos ensinar aqui, mas eu Sim. consigo ter lá uma técnica no Instagram para aprender Tem. rapidamente? Eu tenho um vídeo de manobra de desengasgo para bebês, Olha. que é a manobra padrão agora, né? Que a gente está Seguindo. preservando ela, e também para crianças e para adultos, Tá bom. né? Também tem um vídeo que eu fiz com uma empresa, com os brigadistas, ensinando como fazer a RCP, que é a reanimação cardiopulmonar, no procedimento para leigos. Quando eu falo leigos, não quer dizer que eu estou desmerecendo as pessoas. Cidadãos, né, São comuns, né? leigos, são pessoas comuns que não optaram ser socorristas, resgatistas, que têm suas profissões. Eu, por exemplo. Somos leigos da área Sim, do socorro. do socorro. Mas isso não quer dizer que ele não é capaz de preservar uma vida. Exatamente, porque a partir do momento que a técnica ele adquire, ele consegue fazer Sim. algo ali. E o que eu mais enfatizo é na avaliação da situação. Então, a gente vê muito videozinho no TikTok, no YouTube, no Instagram, de pessoas aplicando o RCP sem necessidade. Olha. Em pessoas que estão vivas. Então, eu tenho parceiros nessa área, tem um tenente mesmo que ele é do Rio Grande do Sul, e ele até fez um collab comigo, e a gente já alcançou aí um vídeo real de dois profissionais da saúde aplicando o RCP numa vítima que tinha sinais vitais, que tem coordenação motora, que tem resposta visual, verbal, e eles tentando impedir a compressão torácica e o pessoal lá ventilando e fazendo compressão. Então, assim, eu falo que isso é sério. A avaliação tem que ser muito bem feita para saber qual é a necessidade de realmente aplicar as compressões torácicas. E boca a boca também não existe mais. Principalmente para leigos, devido à biossegurança. Como que eu vou fazer uma ventilação boca a boca numa pessoa que eu não conheço o estado de saúde dele, e quantas doenças são transmitidas através da saliva, do sangue, dos fluidos corporais. Mas no afogamento hoje... Né, isso Nem afogamento. Muita gente confunde, Rômulo, que em situação de afogamento tem que fazer ventilação boca a boca para tirar a água do pulmão. Gente, isso não existe. A água que está no pulmão só vai ser aspirada lá no ambiente hospitalar. Ali, o que sai da boca é o que está nas vias aéreas, o que está ali na traqueia, que durante as compressões acaba expelindo para fora. Mas não existe boca a boca para tirar a água do pulmão de ninguém. Seja afogamento, seja parada cardiorrespiratória, seja devido a um choque, seja devido a uma asfixia. Quando a pessoa entra numa parada cardiorrespiratória, o procedimento para leigos é o mesmo. Somente identificou que não tem sinais vitais, já chama o SAMU 192 ou o bombeiro 93 e já inicia a RCP de imediato, que são somente compressões torácicas. nós vamos ter que fazer uma série. Vai, Nós vamos ter que fazer uma série para ajudar essas pessoas a entender, porque Sim. você ensina com muita facilidade. É uma linguagem bem simples para leigos mesmo. Então, assim, eu conheço os termos técnicos, mas eu evito usá-los para os leigos porque eu procuro usar bem Facilitar o entendimento. palavras que eles consigam entender. Então, a minha especialização é treinamento para leigos. E lá no Instagram tem alguns videozinhos que ensinam os procedimentos para emergência. Ai, meu Deus, como eu queria muito. Olha, tá ouvindo tudo que a Paula tá fazendo, né? Tá falando, você tá aprendendo muito. Bom, nós vamos dar depois outras sugestões sobre Sim. isso. Achei maravilhoso sua explicação sobre como proceder, a questão da avaliação prévia antes de tomar atitude. Sim. Maravilhoso. Mas vamos falar da Lei de Lucas? Sim. Que é a sua especialidade Sim. e que eu sei que você sai o Brasil inteiro falando dela. O que é a Lei Isso. de Lucas? A Lei Lucas é a
Lei 13.722 de 2018, que ela foi decretada devido, infelizmente, à morte do menininho Lucas, que ele era de Campinas, e num passeio escolar, na recreação, durante o lanchinho, ele engasgou com um pedacinho da salsicha do cachorro-quente. E quem imaginaria que um pedacinho de uma salsicha que é tão maleável poderia provocar uma asfixia? Porém, ela foi para o canal das vias aéreas, né? E causou ali uma asfixia total. O menino Lucas não recebeu o devido atendimento na hora, no momento, e muitas pessoas ficaram ali, quem estava ali na hora ficou sem saber o que fazer, porque ele era cadeirante. Mas para a gente aplicar a manobra de desengasgo, independente, posso aplicar uma pessoa sentada, deitada, aí que entra o conhecimento para preservar vidas, né? E ninguém fez nada no momento, e até ele chegar a receber, até chegar no hospital e receber os devidos atendimentos, infelizmente ele já tinha sofrido 7 paradas cardíacas devido à asfixia, que para de respirar, o coração e o pulmão param de funcionar. E, infelizmente, ele não resistiu. A mãe dele, Alessandra, é advogada, a tia dele, influencer, e eu sou muito admiradora delas, que mesmo com a dor que elas estavam sentindo, elas lançaram a campanha Vai Lucas, que ficou aí um bom tempo, né, sendo trabalhada até ser decretada a Lei Lucas. Federal, que foi, inclusive. Sim, que foi em 2018. E essa lei exige que todas as escolas, recreações, parques infantil, qualquer local que tenha aglomeração de criança, todos os professores e colaboradores precisam ter conhecimento de primeiros socorros. Você capacita, então, esses profissionais? Sim. Antes de existir a Lei Lucas, quando eu concluí o curso técnico de segurança do trabalho, eu já tinha desenvolvido um cursinho e eu já ministrava esse curso nas escolas particulares. E aí, agora... eu sou super a favor de todos os bombeiros civis e técnicos que tenha didática e tenha essa facilidade de ensinar, ministrem esses cursos, para que mais e mais professoras e cuidadoras e diretoras de escola tenham esse conhecimento para preservar a vida das crianças. E pais, mães, tias, avós, certifiquem-se que as escolas das suas crianças estejam atendendo a essa lei. Porque, assim, eu adoraria atender todas as escolas, mas eu não tenho braço para isso. Mas nós temos ótimos profissionais, bombeiros, instrutores, civis, militares, técnicos de segurança do trabalho, enfermeiros que podem ministrar esse treinamento. Mas o que me assustou foi quando eu comecei a pensar em trazer você, que o Anderson... Aliás, Anderson... Gente, muito obrigado, né? Olha que você permitiu que ela está aqui. Muito obrigado, Anderson. Estamos muito felizes, né? Paulo? Gratidão, Anderson, que ele está me assessorando. Ele abre bastante espaço para a gente falar, porque ele abraçou essa causa de que o conhecimento e a orientação é a melhor medida de prevenção. É verdade. E ele está abrindo vários espaços para eu poder falar da importância da Lei Lucas e da prevenção nas escolas. E aí eu fui fazer o seguinte, eu pedi para a Juliana, que trabalha comigo, liga nas escolas. Eu quero que você ligue em 10 escolas. Pergunte se eles sabem que é isso. Mas o mais assustador é que 8 não sabiam. 8 não tinham absolutamente nenhum mecanismo de educação para emergência, desconhecia a Lei Lucas. Olha isso. De 10 escolas que ela só fez rapidamente, então existem muitas, né? Em muitas. Na minha região já tendo algumas escolas, quero agradecer todas as escolas de Cotia, de Vargem Grande, que deram a oportunidade de eu ir lá e ministrar esses treinamentos, e todo ano eles repetem esse treinamento comigo, porque esse treinamento é anual. Não é só fazer uma vez e esqueceu, não. Tem que fazer as reciclagens, é anual. Que tem essa responsabilidade de apresentar para os pais essa tranquilidade. Temos tios e professores aqui preparados para atuar. Mas, infelizmente, ainda tem muitas escolas que não têm Lei Lucas. E parques infantis também.
Então, os parques infantis lá da minha região, mini fazendinha, eu atendo. E eu procuro, Rômulo, como é um tema muito delicado e tenso de ser falado, falar de hemorragia, falar de engasgamento, falar de morte, falar de vida, isso impacta algumas pessoas. Mas eu criei algumas didáticas e algumas dinâmicas, né? Uma metodologia de ensino mais leve. Mais acessível, isso, para que eles consigam assimilar e praticar. Então, assim, é uma grande alegria poder passar em várias escolas da minha região ministrando esse treinamento. Mas eu não estou concentrada só na minha região. Então, vocês, escolas que ainda não têm Ney Lucas, pode contar com a Paula Xavier, pode contar com a JX Assessoria, que nós fazemos esse agendamento para atendê-los. Excelente. Eu vou depois te apresentar a Ângela Selingardi. Ela é uma arquiteta urbanista, mas segurança de trabalho, engenheira, mas ela fez um mestrado da Unicamp. Sim. Dentro da Abrace Solidário, que é uma escola com 500 crianças. E o mestrado dela estava exatamente ligado à emergência. Olha que bacana, vai ser um prazer enorme conhecer a Ângela. Porque é o seguinte, como que você tira 500 crianças, desde bebês até 5, 6 anos, de dentro de um espaço que está com princípio de incêndio? Sim, tem a técnica de abandono de área, né? E isso em países evoluídos de primeiro mundo já faz na parte cultura natural, deles. né? Então, assim, deveria fazer parte da nossa grade curricular já do jardim, esses simulados de abandono de área, que as criancinhas já aprendem a sair ali no estado, na situação de fumaça, na filinha indiana, um atrás do outro, né? E os tios ficar mais disponíveis para transportar no colo, né? Os que ainda são bebês. Então, nós fazemos esse treinamento de abandono de área também. Excelente, Paula, porque o que acontece? Uma criança que sabe que aquele sinal que tocou ali, né, quando ela estiver numa empresa, aquilo volta para o cérebro. Falou tudo, Rômulo. Por quê? Quando a criança é formada desde pequenininho para agir em situações de abandono de área, sinistro, incêndio, catástrofe, o telhado caindo, a chuva agora, tempestades, enchente, né? Eles crescem pessoas com maior conhecimento para sair em situações de risco de emergência ou às vezes nem sair. Sentimento de prevencionismo já vem neles, né? Então, se já tivesse na nossa cultura isso, com certeza, nós técnicos de segurança do trabalho não estaríamos sofrendo tanto com alguns colaboradores que têm tanta resistência em atender às orientações e às normas de segurança, principalmente usos de EPI. Hoje mesmo eu soltei um vídeo sobre isso, né? Porque eu faço visitas técnicas em algumas empresas e quando eu passo, eles colocam óculos, colocam capacete, põem a luva, porque a Paula está passando. Eu falo, mas não é para mim, é para vocês. Então, se já tivesse desde a infância essa cultura da segurança, nós teríamos adultos muito mais prudentes e menos perda, menos investimento nas catástrofes. A gente estaria investindo mais na saúde, mais na educação, em pessoas mais prudentes, principalmente no trânsito. Como a gente perde tempo, né, gastando tanto pela falta de prevenção. Sim. E tantas orientações. Agora, você falou da questão do incêndio, a Boate Kiss foi um exemplo. Mas a Boate de Macedônia, semana passada, foi outro. Foi outro. E aconteceu a mesma coisa. Sim. Então, ninguém aprende com nada. E nem mesmo com as catástrofes, não porque aprende. Elas ficam se repetindo. Se repetindo, né? É inacreditável você saber que uma criança, um adulto engasga e não ter uma educação de emergência dentro da escola. E às vezes as tias ou a mãe, o pai até ouviu falar do procedimento, mas principalmente situação de engasgo. Eles ficam com receio de fazer as tapotagens ali nas costas, com medo de machucar a criança. Então eu falo, não precisa espancar a criança quando está fazendo a manobra do desengasgo, né? Mas precisa ser firme para poder promover ali o desengasgo e a criança expelir. Então, assim, tem que ser feito com eficiência, senão não adianta ser... Não é eficaz, né? Então, nos treinamentos que eu ministro, eu faço bastante práticas e eu vou ali corrigindo um por um ali para realmente entrar na cabecinha deles qual é o procedimento certo, eficiente e adequado. É verdade. Eu queria tanto que as pessoas um dia... Nos anos 70, uma vizinha
o bebezinho, eu lembro disso até hoje, porque estávamos todos brincando na rua e o bebê engasgou. Sim. E ele foi salvo por uma pessoa que era um brigadista, sabia fazer a manobra, porque a mãe não estava em condições emocionais de fazer. Estava gritando, gritando. E eu lembro muito da filhinha, né? A filhinha ficando roxa e tal. E esse brigadista... Teve a tranquilidade. Teve a tranquilidade de fazer. Isso que eu falo para os meus brigadistas, meus alunos, que eu também ministro treinamento, curso para alunos de segurança do trabalho, numa escola técnica. Eu sempre falo, gente, a calma é até um desaforo pedir para ter calma. Porque quando a gente se depara com alguém passando mal ali, agonizando, ou um princípio de incêndio, eu já me deparei, já combati princípio de incêndio em empresa, indústria, assim, de grau de risco 4, e eu tive a tranquilidade. Então, calma, não teremos, mas a gente precisa exercer a respiração, respirar mesmo. Eu brinco e ainda faço essa dinâmica com os alunos. Técnica, respira. Né, de respiração. É melhor investir 10 segundinhos ali na respiração do que entrar em pânico, sair correndo para todo lado sem respirar e não manter a tranquilidade. Então, a calma a gente vai manter, mas a tranquilidade é possível quando a gente respira direito. Porque quando a gente respira, a gente envia para o nosso cérebro o oxigênio e a gente consegue equilibrar as emoções. Claro. Então, até no dia a dia, nervoso no trânsito, alguém te deixa irritado no seu trabalho. Quando a gente fala respira, é porque é fisiológico. Funciona. Funciona. Eu vejo aquelas técnicas de mindfulness que explodiu no mundo, aqui no Brasil, Sim. que se trata um pouco da meditação e da respiração, né? Sim. As técnicas de respiração que são fundamentais para as decisões serem tomadas. Devido a gente enviar oxigênio. Agora, quando a gente fica desesperado, gritando, chorando e corre, a gente faz o quê? A gente respira errado, em vez de mandar oxigênio, a gente acaba mandando gás carbônico, aí trava as placas. Claro, Paula, eu ficaria com você aqui horas. Eu também, porque já está passando 1 hora e eu nem percebi. Mas você acha que alguém vai perceber, Paula, de 1 hora, que passou 1 hora? Suas dicas foram preciosíssimas. Sim. Preciosíssimas. Você é uma profissional extremamente habilitada, de alta performance. Vamos falar um pouquinho, nesses 10 minutos que falta, contar um pouquinho da sua empresa para eu saber onde Maravilha. Eu consigo te localizar. Bom, depois eu vou colocar aqui também. Sim. Para entrar em contato comigo diretamente, para eu poder ministrar treinamentos de brigada de incêndio e leilucas, tanto em company quanto até nas pistas de incêndios que eu tenho parceria, pode entrar em contato comigo no Instagram, que eu passo no direct o contato da assessoria. Tá, né? Aqui o Instagram dela vai estar passando aqui agora. Isso. E aí eu vou direcionando de acordo com o serviço. Tá certo. Né? E eu trabalho, assim, como eu tive dificuldade de me colocar como bombeiro civil, CLT, devido, infelizmente, ainda a alguns preconceitos, eu me coloquei, eu crio minhas oportunidades e eu estou à disposição para atender instituições de ensino, indústrias, escolas, através do Instagram. Pode entrar em contato comigo lá. Ai, Paula, eu estou muito feliz com esse nosso papo. Eu também, e olha, adorei. eu acho que a gente vai falar, sim, eu quero fazer, vocês estão ouvindo, eu quero fazer com a Paula alguns bate-bolas de dicas bem úteis. Bem rapidinhas. Bem assim. rapidinhas, para dicas mesmo. Olha, em caso de um princípio de incêndio, para eu apagar minha panela com fogo, eu faço o quê? Se uma família minha engasgar, eu faço o quê? Se eu ver um mal súbito, alguém desgamar, o que eu faço? Sim. Essas dicas rapidinhas são maravilhosas. Claro, levando em consideração tudo que você acabou de falar. Isso. Avaliação, estado emocional da pessoa e tal, mas eu acho que são dicas que podem salvar vidas. Com certeza. E eu falo, e tudo que eu passo é de acordo com o protocolo de manual de primeiros socorros para leigos, que é para atender o suporte básico de vida, né? E existe também procedimentos que são de suporte avançado de vida, que são para profissionais da área da saúde, da emergência e do salvamento, que às vezes exigem um pouco mais de procedimentos invasivos. E por isso que eu tenho
capacitação para isso também, mas o meu foco e o meu amor, assim, é instruir leigos. Então, suporte básico de vida, podem contar comigo, que eu passo, tudo que eu passo é de acordo com o protocolo. Não é porque a Paula achou que é legal, não. Eu atendo o protocolo. E é o mesmo que eu ministro na Cruz Vermelha, que eu sou instrutora da Cruz Vermelha também, para as mães, babás, esportistas. E você vai na Cruz Vermelha no final de semana, né? Normalmente eu ministro treinamento lá aos sábados. Sim. Um forte abraço para toda a equipe da Cruz Vermelha que me abraçaram assim, de coração aberto, que acreditaram no meu profissionalismo, porque eu sou bombeiro civil e eu ministro treinamento lá. Você sabe que às vezes as pessoas desconhecem o papel da Cruz Vermelha. E é fenomenal, eles têm um trabalho humanitário maravilhoso, espetacular, e principalmente de orientação, nas comunidades. Sim, é um trabalho social geral. incrível, Muito. Mas que as pessoas às vezes só ficam sabendo quando tem uma catástrofe, de um desmoronamento, de uma chuva. Sim. Ah, a Cruz Vermelha foi lá, mas é muito mais do que Muito isso. mais. Então, gente, entra no site da Cruz Vermelha, acompanha o trabalho deles, que é fenomenal. Nosso trabalho lá é fenomenal. E um beijão enorme pro pessoal lá, pra Michele, pro Igor, pra professora Denise. Que maravilha. A gente ia gravar antes, mas você teve uma lesãozinha. Foi. E aí a minha dúvida na hora que você chegou aqui era, uma prevencionista, qual é a atitude dela numa lesão que acontece com ela? Olha, eu mesmo conduzi todo o meu atendimento, né? Por quê? Somos seres humanos. Então, qualquer um de nós não estamos ilesos de sofrer uma queda. Acidente indesejado. Eu sou super prevencionista, mas eu estava às 6 horas da manhã indo trabalhar e minha botinha, eu estava indo ministrar um treinamento, minha botinha deslizou na escada e eu saí rolando uns 15 degraus, assim. E aí eu tenho técnica de rolamento, que eu também sou do esporte, eu fiz jiu-jitsu, muay thai, essas coisas assim. Tá predisposta já, né, para uma coisa. Eu só protegi o rosto, a cabeça e fui até cair lá embaixo. Aí eu percebi que o meu pé estava torcido, eu tive uma entorse, então eu consegui identificar uma entorse no meu pé. Só que a dor era tremenda. Muito, muito. E aí todos os meus vizinhos saíram para fora por causa do barulho e eu cheguei a apagar rapidamente assim, mas quando eu voltei, eu avaliei. Eles queriam chamar o SAMU. E eu falei assim, gente, eu caí, mas eu tô consciente, eu estou me movimentando, eu consegui identificar que é somente um entorse no meu pé. Então não chamo o SAMU. Porque eu acho assim, se todo mundo tivesse a noção de urgência ou emergência, o SAMU e o bombeiro não estariam tão sobrecarregados. Tem gente, Rômulo, que chama o SAMU para fazer um transporte para o que é consulta médica. Sim. Gente, tem que ter o discernimento de quando chamar. São órgãos públicos que estão à disposição da população, mas eles não são Uber. E vão deixar de atender algo mais urgente. Vai deixar de atender algo urgente. Então, eu falei, tô com dor? Tô. Mas é uma situação de urgência. Eu sou socorrista. Filha, pega aí as talas. Meu vizinho era enfermeiro, imobiliza para mim. E eu morrendo de dor, chorava, a lágrima descia. Chama a Jusilene, que é minha irmã. Pode me levar no carro comum. Porque eu sabia ali na situação que eu já estava imobilizada e não ia correr risco de ter uma lesão maior no trajeto. E agora poupou o SAMU para atendimentos mais importantes. Sim, poupei. E então, assim, que as pessoas possam ter discernimento e fazer esses cursinhos. Eu também tenho um videozinho preparado para soltar, para saber distinguir aí situações de urgência ou emergência. Então, me acompanhem lá, gente, para que vocês tenham aí mais conhecimentos, né? A gente trocar essa experiência de quando chamar o SAMU e quando chamar o bombeiro, ou se eu chamo ou não chamo. E aí, fiquei aí 20 dias imobilizada, tirei a talinha na sexta, já estou aqui, já estou dirigindo e daqui a pouco já estou nas pistas de incêndio aí, pessoal. Maravilhoso. Estou muito feliz.
feliz, Foi muito bacana. contente. Que bacana esse papo, que ágil. Foi Sim. muito ágil. Você é muito conhecedora. Eu gosto. E é empática. Eu percebo que isso está no seu coração. Sim. Isso é maravilhoso. Só de te ver, se vê que você é uma mulher que tem isso no coração. Você está aqui para isso. Sim. Para fazer com que as pessoas sejam preservadas da melhor forma possível. Exato. E quando eu falo que a gente não salva vidas, a gente realmente não salva vidas de ninguém. Nós estamos num país laico, eu acho que eu tenho o direito de falar. Para mim, só Jesus salva a vida das pessoas. Nós só preservamos, gente. É verdade, é verdade. Juscelene, que irmã, né, Juscelene? A Juscelene é teu anjo da guarda? Ela é demais. Ela que me acompanha em todas as situações da vida. Minhas outras irmãs também, mas ela é minha vizinha. Tá, teu braço direito. Então, ela sempre está comigo e ela também tem um amor, assim, pela vida do próximo imenso. E ela também abraçou a causa de que a orientação e instrução é a melhor medida de preservar vidas. Excelente. Bom, então se você está na escola, lembra da lei de Lucas, lembra de proteger as crianças, ela sabe tudo. Conta com a gente. Conta com ela. E nessa câmera aqui, que mensagem você quer dar para todo mundo, deixar para todo mundo que te acompanhou aqui agora nesse primeiro episódio que a gente gravou juntos? Bom, se você é uma pessoa que, infelizmente, assim como nós, desde criança, não adquirimos a cultura da segurança, mas já é um adulto ciente de que existe tantos riscos aí em casa, no trânsito e na empresa, o meu recadinho é para que todos sejam mais prudentes e que tenham mais atos e comportamentos seguros. Porque na segurança do trabalho, existe a questão do acidente, ele se dá por condições inseguras e comportamentos inseguros. Condições inseguras é responsabilidade da empresa fornecer e promover um ambiente seguro. Mas, em questão de atos seguros, comportamentos seguros, já é da nossa responsabilidade como seres humanos. Então, povo de Deus, sejam mais prudentes, respeite o limite de velocidade das pistas e nas empresas tenham um comportamento seguro, profissional, usem seus EPIs e atendam aí as normas regulamentadoras que são para zelar da nossa vida, zelar do meio ambiente e do patrimônio. Eu preciso falar alguma coisa para você? Comportamento seguro, né? Você deve ter sempre. Você pode fazer segurança mesmo quando ninguém está vendo. Faça sempre. Sim. Paula, estou muito feliz. Muito, eu muito também, obrigado por você vir aqui. Foi um prazer tá? te conhecer. Eu também estou viu? muito contente. Eu acho que o papel nosso é exatamente esse, trazer informações relevantes que possam ajudar a sociedade Sim. a melhorar, a se cuidar e a preservar a vida de todo mundo. Isso aí, conta sempre comigo e que venham mais oportunidades. E eu amei As bonequinhas da minha bonequinhos que a sua mãezinha fez. Fez uma loirinha e, pasmem, fez com a roupinha de caveira. Sim, nas suas que eu tatuagenzinhas sou ali, ó. apaixonada por caveira. Gente, quem gosta de caveira não é porque é malvado, não. Todos nós somos caveiras. A gente não luta por igualdade. É verdade. É que, assim, na situação da segurança, muitos produtos químicos têm a caveira como símbolo de perigo. Por quê? Porque se você não tomar o devido cuidado, você vai morrer. E se morrer, nós somos o quê? Vai virar caveira. Mas isso não quer dizer que é um símbolo de ruindade, de maldade, né? É o carnaval no México, lindo, inclusive. É maravilhoso o evento. Da mesma forma que tem o carnaval aqui, lá tem o carnaval deles. Vamos deles. pesquisar e desmistificar isso de que quem gosta de caveira é do mal. Eu sou super do bem. Você é muito do bem. Até o próximo episódio. Fiquei muito feliz de você acompanhar aí. Obrigado por assistir no Masco TV. Tchau, Paula. Muito obrigada. Tchau, tchau.